Vamos lá, vamos fazer uma nova tentativa. Esperando o pessoal entrar. Clarice, ótimo. Ótimo. Sejam bem-vindas. Kelly, tá aí. Oli, Brigitte. Coisa boa. Quanta gente nos prestigiando. Valéria. Ótimo. Verônica, Cida. Vamos pedir que essa internet colabore. Vamos tendo um pouquinho de paciência agora. Então, pessoal, enquanto a gente vence esses desafios tecnológicos, opa! Apareceu a conexão da Clarice. Eu acho que está virada para... Olá, Clarice. Olá. Deu certo, já estamos ouvindo a sua voz. Tá me Oi? ouvindo? Estou te ouvindo, só acho que você virou a câmera. Dá uma olhadinha na câmera, a gente não está te vendo. Isso. Agora deu Aê, boa certo. Boa tarde. tarde. Boa Seja tarde. muito Que bom. bem-vinda. Muito Que obrigada. Que bom, bom que né? deu certo agora, né? Que bom, né? Esses desafios tecnológicos testam um pouquinho a nossa paciência, né? Isso, um pouco de paciência a gente chega lá. Temos tido muitos motivos para ter paciência, né? Muitos, muitos Também, mesmo. também, também na quarentena, né? Então, temos aí já um público grande, aí 20 pessoas chegando, pessoas de Curitiba, de São José dos Campos, Cascavel, Joinville, e por aí vai, né? Que bom, público aí para nos prestigiar, né? E eu estava começando a falar um pouquinho sobre o Senef, né? Talvez algumas pessoas conheçam, outras não. Senef é uma ONG aqui de Joinville que já atua há 40 anos no atendimento psicológico a famílias de baixa renda ou em vulnerabilidade social, com atendimento psicológico, psicopedagógico, de terapia ocupacional, com a base de voluntariado, né? Então, psicólogos voluntários e outros profissionais voluntários fazem esse atendimento, né, para uma população que não teria condições de pagar por isso e tudo mais. Então, nós temos em torno de 50 voluntários e começamos essas lives como uma forma também de capacitar os psicólogos, né, e da gente se movimentar, da gente trazer, fazer o conhecimento também circular e tudo mais, né. Então, dentro disso, dessa programação que a gente tem todas as quartas-feiras uma live, né, o horário não é fixo, só o dia que é fixo, né, sempre nas quartas, o horário conforme a disponibilidade do nosso convidado, né, e hoje temos a honra de poder conversar, ouvir aí a Clarice Ebert, né, psicoterapeuta familiar, que tanto tem de experiência, uma visão muito agradável, muito bom ouvi-la, já tive o privilégio de ter aula, né, na pós-graduação contigo, né, Clarice, muito agradável, e aí surgiu então esse convite para estar conosco e a gente poder falar um pouquinho sobre relações familiares saudáveis, né, relações funcionais, né. Então a gente agradece, né, em nome do Senef, em nome da equipe toda, a gente agradece muito essa possibilidade de ouvi-la, né, sabendo que temos muito a aprender, né. Então, Muito obrigada. daí no frio curitibano, né? Bastante. Hoje aqui amanheceu com 5 graus, então estamos Uau! arrepiadinhos por aqui. Uhum. Agradeço muito o seu Então, convite, querida Elisa, você também, né, que é psicoterapeuta, e nós temos um olhar muito parecido, né, na nossa abordagem de atuação.
Então, eu creio que vai ser Sim, uma conversa bem agradável, né? A gente atua dentro do olhar sistêmico sobre a família, sobre as relações humanas, né? O casamento e tudo mais. Então, é uma alegria estar aqui também repartindo algumas ideias, reflexões, né? Ninguém tem respostas para tudo, também não é essa a nossa intenção aqui, exaurir esse assunto, né? Que quando a gente sim, fala de famílias saudáveis, né? O que que seria isso? O que que seriam famílias saudáveis? Muito difícil a gente chegar num ponto, né, fechado sobre o que que significaria isso. Porque sim. obviamente, né, famílias perfeitas não existem. Não existem Que famílias sem pena, né? crises. É o nosso É, ideal, são né, o nosso famílias. imaginário, mas não existe, né? Existe o perfeitamente imperfeito, né? É, exatamente. A gente pode aproximar É. algumas coisas, né, o que que poderia ter como característica uma família mais saudável, uma família, dentro de um Uhum, termo mais técnico, a gente diria famílias mais funcionais, né? Aquelas uhum, famílias que têm algumas características que favorecem um relacionamento um pouco mais saudável, no sentido de as pessoas envolvidas dentro do grupo familiar têm um espaço para crescer, para evoluir todos, né, como pessoas, não importa a faixa etária em que os indivíduos estejam, mas que favorece esse relacionamento mais flexível para que todos possam evoluir, crescer e se desenvolver bem, satisfatoriamente, sim, né? sim. Então, eu penso que é por aí que a gente vai mandar a nossa conversa hoje, né? Por outro Que lado, legal. famílias disfuncionais, né? Poderíamos pensar em famílias que têm, de repente, os aspectos que desfavoreçam isso, né? Então, ao invés de flexibilidade, nós vamos ter rigidez, muita rigidez, e especialmente quando falamos de mudanças, porque o que que nos torna seres humanos mais saudáveis, um pouco mais aproximados, né, dessa funcionalidade familiar, é quando nós respondemos de uma forma mais positiva diante das necessidades de mudança. E todas as famílias passam por vários estágios, como a gente já tem isso muito bem descrito na literatura. Carter e McGoldrick falam muito bem disso dentro do livro, né, um super livro sobre ciclo de vida familiar, em que sinaliza Uhum, que a família está em constante evolução, né, sempre está necessitando se mudar. E basicamente por conta de que nós nunca permanecemos na mesma idade, todos estamos uhum, sempre avançando em idade, né? E esse avanço em idade faz com que a família vai se redefinindo, se reestruturando diante de novas necessidades de mudança, né? Então, tem a família sem filhos, depois tem a família com filhos pequenos, tem a família com filhos adolescentes, tem a família com filhos adultos, é, depois com os pais idosos, enfim, todas essas relações, elas vão se modificando de acordo com a faixa etária onde os membros se encontram. E isso por si sim, só vai convocando para mudanças, e a família vai se sim. redesenhando, né? E as famílias mais flexíveis para essas mudanças, elas tendem a caminhar melhor, elas evoluem, Uhum, elas crescem de uma forma melhor. Famílias mais rígidas acabam bloqueando esse processo. Por exemplo, uma família que tem uma criança de 5 anos, ela tem demandas muito próprias dessa faixa etária, desse ciclo vital, em que a criança está com os pais também dentro de uma faixa etária. Quando esse filho chegar aos 15 anos, a forma de ser família, de conversar, de propor os diálogos, os limites, as interações todas, se não passar por mudanças, essa família poderá entrar em crises. Porque se ela sim, continuar na mesma estrutura, como se aquele indivíduo de 15 anos ainda tivesse 5, alguma coisa vai acontecer nessa família para que essa família possa ser empurrada para alguma abertura que possa promover algum crescimento na família. E assim por diante, né? Usei apenas um exemplo aí. interessante. Ótimo Então, exemplo. essa, essa, essa questão das famílias funcionais são famílias mais flexíveis para processos de mudança à medida que vão evoluindo nos estágios da vida familiar.
Legal, um ótimo exemplo. Eu comentei com a Clarice agora há pouco que eu optei por ficar num espaço externo aqui de casa, até para sair um pouco da quarentena, né, aproveitar um pouquinho do sol aqui em Joinvilense, mas se tiver muito barulho, sinalizem, tá? Porque aí tem os barulhos da vida real externos, né? Daqui a pouco passa o carro do ovo, que eu acho que tem em toda a cidade, né? Mas enfim, né, muito boa a sua introdução, Clarice, e aí a gente pode, já a partir disso, pensar algumas coisas, né, que a família, ela não tem opção, ela não pode escolher se ela quer lidar com uma mudança ou não, né, ela precisa lidar, né, a mudança ela é inerente ao Inevitável. processo da vida, né, da vida familiar. E aí, eu penso que tem bastante gente aí nos ouvindo que, imagino que tem pessoas que não estão familiarizadas com a sistêmica, né? E aí, o que você acha, Clarice, deixa eu falar bem rapidamente, como é que a sistêmica vê a família em termos de um sistema, né? Por que a gente sempre fala que o que acontece com um influencia no outro, afeta o outro, né? Isso é básico dentro de um olhar sistêmico, né? Que a gente entende as questões da vida, elas estão mapeadas dentro das relações. Então, o indivíduo se forma a partir das relações, né? Então, uma família, quando apresenta alguma problemática, por exemplo, muitas vezes um dos membros familiares é o porta-voz de alguma questão que tem ali, né? Então é muito comum, às vezes, né? É uma queixa que se configura num sintoma, como se aquela pessoa fosse um porta-voz, expressasse qualquer coisa ali. Há uma tendência, né, cartesiana, que a gente tem toda uma estrutura cartesiana de ver o mundo por centenas aí de anos, por séculos, em que a gente entende que o indivíduo que é o problema, então a gente resolve o indivíduo que aí está tudo resolvido, né? Ou então a gente exclui a pessoa, ou a gente trata da pessoa, e a sistêmica ela traz um olhar um pouco diferenciado quanto a isso, porque ela entende que as questões individuais elas estão atreladas a um sistema. Então, eu sou um indivíduo dentro do sistema, então o que acontece comigo, eu recebo influências do sistema, mas eu também influencio o sistema onde eu estou. E o sistema, então, ele é compreendido de acordo também com sua estrutura nos subsistemas, né? Então, quando a gente entende a família por essa ótica, a gente entende a família como um sistema, entende o casal. Inicialmente é o casal, que a família se forma por um casal, inicialmente. Ali a gente tem um sistema conjugal, que é o primeiro subsistema dentro da família. Quando chegam os filhos, surge um novo subsistema, aliás, 2 subsistemas, que é o subsistema também parental, que era um casal antes, que era apenas o subsistema conjugal, agora tem mais um subsistema se formando que é o parental, então tem 2 funções dentro da família, o casal tem 2 funções dentro da família, um que é o conjugal e outro que é o parental, e sempre é complicado quando um é abandonado em prol do outro, nós vamos ter alguma demanda familiar em questão aí que uma precisa disfunção, ser né? É uma disfunção. Já é um exemplo de uma disfunção, né? Já é um exemplo de uma disfunção quando um é abandonado em prol do outro. Então, é aquele casal que deixa de ser casal para ser só pai e mãe, né? Ou então aqueles pais que eles têm uma conjugalidade tão estreita que aquele filho também não consegue entrar, não consegue participar. Então, também não se forma o sistema parental, onde aqueles pais, né, que geraram um filho, demandam por outras pessoas que ocupem a função parental na vida dos filhos, às vezes os avós, os pais, e aquele casal, eles continuam vivendo como se não tivessem filhos, também é uma disfuncionalidade. Então, são 2 subsistemas que precisam coabitar dentro do sistema familiar, mas também surge o subsistema filial, que é justamente o filho que chega, depois mais adiante, quando chegam outros filhos, ainda é o subsistema fraterno que surge ali, né? Então a gente tem vários subsistemas que se formam dentro da família, e um interfere na forma do outro existir dentro da família, e que também vão definir os papéis familiares, né?
Então, aqueles que são os adultos da casa, por exemplo, que estão dentro dos subsistemas respectivos à sua faixa etária, vão exercer a função dentro daquilo. Então, os adultos que são denominados de pais, eles têm a função de pais, e eles vão ocupar esse papel de pai e mãe dentro da família. E o filho, por sua vez, vai ocupar o papel de filho. Então, como diz o Salvador Minuchin, dentro dos escritos dele, muito bons, os livros dele, é um autor que nos sinaliza exatamente isso, que um pai tem que ser um pai, e um filho tem que ser um filho, uma mãe tem que ser uma mãe. Então, isso depende, então, as mudanças dentro do sistema familiar, elas vão acontecendo de acordo com as funções, e também as faixas etárias e as relações. Então, os adultos, por exemplo, pai e mãe, também são marido e mulher ali, eles vão ocupar esse papel e essa relação. Então, se isso for bem trabalhado, esses dois estiverem bem estruturados de uma forma que eles ocupem esse lugar, né, tanto na sua função como na sua relação, isso vai tirar sobrecargas dos filhos, porque os filhos, eles não precisam se ajustar para suprir essas lacunas que os dois adultos, no caso, não conseguem elaborar, e os filhos ficam mais leves para seguir na vida, porque eles vão se ocupar realmente de canalizar suas energias para crescer, para se desenvolver, porque eles vão ocupar o papel de filhos. Agora, quando tem o papel conjugal está meio indefinido, ou ficou meio à deriva, porque surgiu o papel parental, às vezes um dos filhos vai ocupando um lugar ali nessa relação que não é do filho, aquele filho que se torna o companheiro de um dos pais, porque um dos pais não está presente como companheiro ou companheira. Então a gente sempre tem dentro da família, que é muito dinâmica na sua convivência, quando uma pessoa não ocupa seu papel, seja pela faixa etária que tem, ou pela relação que ocupa dentro da família, o sistema todo ele vai se reestruturar e de repente tem pessoas dentro da família que deveriam estar num papel específico e acabam ocupando outro papel, que não é seu. E a gente vai ter um emaranhado familiar aí, e a gente também vai ter as consequências disso na caminhada da família. Essa é uma forma de entender a sistêmica. Tem muitos outros olhares também, né? Sim, sim. A forma de se Mas comunicar. uma boa introdução, né? A Orli está dizendo, né, filho parental, né? Esse filho exatamente. Que acaba ocupando um lugar, né, que não é seu, né? E foi uma das perguntas que a gente fez, né? Qual que é o limite do papel de cada um, né? Ou no momento que a gente estava chamando aí para a live, né? As perguntas, né? O que faz uma família ter relações saudáveis, né? A gente falou que não é possível uma família perfeita, né? Mas está dizendo que está com ruído. Alô? Ligação aqui, mas eu já tirei. Voltou. Um carro aqui, não era o do ovo, era um outro. Mas eu acho que engraçado, o comentário vem bem depois, né? Chegou depois que o carro já foi embora. Eu tentei cobrir o microfone. E aí, se começar a ter muito carro aí de propaganda, eu vou entrar, né? Eu pego o tripé e entro na sala e ver se melhora. Mas, por favor, sinalizem se passou o ruído, né, e se dá para a gente avançar. Tem gente que está dizendo que está travando, talvez seja da própria internet de quem está assistindo. A nossa aqui não travou até agora, né, Clarice? Só no começo, não, né? Só tá no começo bem. Que foi. Está fluindo bem, a conversa também está fluindo, né? Então, se a gente fala de uma família perfeita, sem problemas, me parece que tem uma influência muito grande também dos nossos tempos atuais, como se fosse possível ser feliz o tempo todo, estar bem o tempo todo, né, não ter problemas, né, e aí essa suposta imperfeição, na verdade, é lidar com as questões do dia a dia, né. Que bom, já tem um feedback aí que tá tudo bem, que já passou o barulho. Então, como é que a gente, seria o, não existe uma receita, né, um segredo, uma coisa absoluta, né, mas o que seria mais próximo disso, para a gente pensar em relações saudáveis dentro de uma família?
Sim, alguma coisa que é sempre muito importante, né? Cada família precisa ser vista como única, né? Cada família precisa perceber os recursos que ela tem para lidar com as questões difíceis, porque as questões difíceis virão para qualquer família, todas as famílias terão suas crises. A diferença de uma família mais funcional e de uma mais disfuncional é justamente a forma como enfrentam as crises, porque crises todos vamos ter. Mas posso fazer um parênteses? Deve? Me parece que esse já é uma quebra de paradigma, né? De que às vezes se acredita que é possível, por exemplo, se desenvolver como pessoa ou como família sem crise, como se a crise fosse resultado de algo que não foi, uma tarefa que não foi bem realizada, etc. E o conceito que a sistêmica traz de crise é diferente disso, né? Exatamente, não é por um Elisa. fracasso, né? Isso, é como se a crise fosse um sinal de disfuncionalidade, né? É muito comum se pensar dessa forma, e na verdade é um equívoco, né? Pensar que a crise é uma disfuncionalidade. Não, a crise não é uma disfuncionalidade. A crise, ela sinaliza que a família está crescendo, está evoluindo, que precisa, que precisa ir se modificando, com esse exemplo que eu dei no início. A criança cresceu, e de repente a gente nem se deu conta o quanto cresceu, e que de repente surge uma crise. E porque a gente está precisando mudar, a gente precisa implementar outro tipo de diálogo, né? A monitoria precisa se reconfigurar, você vai monitorar um bebezinho recém-nascido de uma forma, e um indivíduo de 15, 20 anos de outra forma, né? Então, a crise às vezes vem para sinalizar essa necessidade de mudança, né? E então, aquela ideia de que a gente precisa trabalhar para eliminar as crises, para nós sermos uma família saudável, é um mito, na verdade, é uma tarefa do impossível. Nós não vamos conseguir. A questão é que, diante das crises que surgirem, como que a gente vai enfrentar? Então, tem umas diferenças muito pontuais. A família funcional, por exemplo, eles respondem com mais positividade aos desafios e às crises. Entende? Opa, temos um desafio aqui pela frente, temos de repente um adolescente mais... Temos um adolescente, ele está mais trancado, está mais travado, está mais irritado, está mais confrontador. O que significa isso, né? Então, as famílias que já entendem isso dentro de uma evolução familiar vão receber essa situação, vão enfrentar isso de uma forma mais positiva. Vão se abrir para o diálogo, vão conversar, vão fazer novos arranjos, então a família segue melhor. Também tem uma visão de mundo um pouco mais clara, um pouco mais conectada com as coisas que acontecem ao redor do mundo, são famílias menos alienadas do que acontece no mundo. Também são famílias que se comunicam efetivamente, e a comunicação, famílias disfuncionais, elas têm uma sensibilidade maior ao diálogo. Muitas vezes a gente ouve que o problema principal das famílias é a falta de comunicação, mas também não é adequado pensar assim, porque não é a falta de comunicação, porque comunicação é sempre muito farta, ela está presente em tudo, está presente no nosso verbal, nos nossos gestos, no nosso olhar, no nosso tom de voz, na nossa presença e na nossa ausência, na nossa proximidade como no nosso distanciamento. Então, tudo isso é comunicação, né? Como diz o Václavic no livro dele sobre comunicação, que ele fala que a comunicação é sinônimo de conduta. A nossa conduta é uma comunicação. Então, o nosso verbal é apenas uma parte disso. Então, famílias nunca tem falta de diálogo, nunca tem falta de comunicação, sempre estão se comunicando. Distanciamentos comunicam, gritos comunicam, silêncios comunicam, alguns silêncios gritam mais alto que certas
palavras, né? Podem comunicar, por exemplo, você não é digno que eu me sujeite a conversar com você. Pode comunicar isso, né? Ou pode comunicar, eu estou doente, eu não estou conseguindo comunicar. Pode comunicar tantas coisas e geram muitos ruídos comunicacionais. E o que falta, na verdade, é o diálogo. O diálogo, famílias não têm diálogo. Clareza, né? Porque diálogo é um recurso muito específico da comunicação. E requer reciprocidade, requer uma fala assertiva e requer uma escuta empática. Para haver diálogo, esses são os elementos indispensáveis. Se nós não tivermos isso dentro de uma conversa, não é diálogo, é qualquer outro tipo de comunicação que pode ser altamente disfuncional, mas não é diálogo. E a fala assertiva, basicamente, é poder falar do que pensa, emitir opiniões, revelar sentimentos, sem ofender o outro. Não é fácil. Não é fácil. Porque, no Respeitando fundo, a si e ao outro, né? somos muito orgulhosos, essa é a verdade sobre o ser humano, né? Máxima nossa. Sim, E a gente nem sempre está tão aberto assim ao outro. E a escuta, que ela não é qualquer escuta dentro do diálogo, é uma escuta empática, é aquele exercício de se colocar no sapato do outro, realmente tentar enxergar o que o outro está enxergando, e para isso a gente precisa escutar para além das nossas ideias enquanto o outro estiver falando. Não é fácil esse exercício, né? Sim, traz então, um desconforto, né? Traz um desconforto, e é um treino que a gente precisa fazer mesmo, né? Um aprendizado, ninguém nasce sabendo isso. Então, em famílias funcionais, há mais diálogo, é uma comunicação mais efetiva. Também são famílias que decidem mais as coisas juntos, eles decidem fazer coisas juntas e de uma forma respeitosa, e cumprem com aquilo que é acordado, aquilo que é combinado, é cumprido. São famílias que têm as fronteiras melhor marcadas. Quando a gente fala fronteiras, que é um conceito sistêmico, a gente está falando de cercas invisíveis, cercas relacionais invisíveis, onde a gente demarca claramente, né, esses subsistemas que eu falei inicialmente, onde um filho não precisa ocupar o lugar do pai, da casa, nem do companheiro, da mãe, ou coisas do tipo, onde está bem marcado. E pode ser criança, pode ser filho, e pode se desenvolver nesse lugar. E aí as froneiras ficam um pouco mais demarcadas, Você sem fala essa de inversão de fronteiras, papéis. sim, quando você fala de fronteiras, né, acho que uma forma interessante da gente pensar isso, a família ela fica muito bem conectada, né? Essa família que consegue ter mais diálogo, e é um treino, né? Essa família que consegue tomar mais decisões juntos, ela tem uma conexão maior entre os membros, né? E dentro da nossa cultura, muitas vezes é difícil de criar essas fronteiras com a família de origem, né? Quem são a família de origem? Os próprios pais, né? Quando um casal é formado, ele vai deixar a casa dos pais e vai formar uma nova família, né, com um cônjuge. E aí, muitas vezes, muitas famílias ainda tomam as suas decisões lá com o pai e com a mãe, ou com outros membros, né? Essa conexão não fica pura entre os membros dessa família nuclear, dessa família que se tornou, né? Essa também é uma forma de disfuncionalidade, quando tem muito mais alguém de fora desse núcleo, tem uma voz maior, mais alta do que do que esse subsistema conjugal, por exemplo. Você tocou num ponto nevrálgico, né? Que às vezes complica muito os sistemas familiares, né? Porque a gente, de alguma forma, precisa perceber que quando dois solteiros, vamos dizer assim, né, no status de solteiros, eles entram para a vida de casado, por exemplo, estão num cerimonial de casamento, entram duas pessoas solteiras num cerimonial de casamento, e elas não saem efetivamente casadas. Ok, elas saem no novo estado civil, né? Colocar uma aliança no dedo, assinar um papel no cartório, ou dizer um sim diante de um ministro religioso, ou mesmo diante dos amigos, da família, sinaliza o início da vida dois, não sinaliza um casamento efetivo, porque casamento se entende como vínculo.
A palavra casamento convivência, né? é sinônimo de vínculo. Então, a gente poderia dizer assim, que ao invés de sair casados, de um cerimonial de casamento, a gente poderia dizer que saem casando, né? Porque é aí que começam casando, ou seja, um vinculando, né? E que vai durar toda a vida conjunta. Não é um processo que se conquista de uma vez por todas, e que agora a gente relaxa, porque o Estado está assim, formado como uma rocha e nada vai mais mudar isso. Isso é um mito, isso não existe. Duas pessoas, elas conseguem se vincular à medida que elas vão proativamente construindo uma relação de proximidade, de intimidade, cada vez mais profunda, né? Intimidade, entendendo intimidade para muito além da sexualidade, que intimidade é o encontro entre duas pessoas, né? Agora, esse movimento do casando, que o casal vai assumindo depois que assume o estado civil de casado, ele passa também por essa ideia de fronteiras, porque para que duas pessoas efetivamente consigam se casar, dentro dessa ótica do vínculo, elas precisam reconfigurar o seu vínculo com as famílias de origem. É uma reestruturação. Então, se até então a gente estava, vamos colocar entre aspas, casados com os nossos pais, que eram os nossos vínculos principais até então, né, claro, a gente quando nasce, a gente se vincula com eles de uma forma muito intensa, né, e é necessário isso, e cada família vai ter isso também elaborado de uma forma única, né, mas o fato é que existe um fio condutor de vínculo com os nossos pais. Quando a gente chega na idade adulta, e entra para a vida de casado, isso passa por uma reestruturação, requer uma mudança. É aquela ideia, né, que falamos inicialmente, que dentro do ciclo vital a gente vai se modificando de acordo com a nossa idade, de acordo com a nova fase do ciclo vital. Quando chega nesse estágio de entrar para a vida conjugal, alguém se casar, é o momento do ciclo vital que requer mudanças. Se não houverem as mudanças necessárias, nós vamos ter crises, várias crises aqui. Então, por exemplo, não dá mais para viver como casado, como solteiro sendo casado. Não dá mais. É um engano a gente achar que a gente agora consegue ter uma vida de casados ainda com configurações solteiras. Não vai funcionar. Então, os casados precisam assumir um vínculo com o novo sistema, que é o sistema do casamento. Isso requer um realinhamento com as nossas relações da família de origem. Então, há necessário ter um divórcio, né? Que nem o nosso professor Carlos Catito, ele tem um livro, né? Como se livrar de um mau casamento, e ele muito provocativo na sua forma de propor esse assunto, ele coloca que há necessidade de um divórcio dos pais para a gente poder se casar com o nosso cônjuge, né? Esse divórcio dos pais. E aí ele cita até um outro autor, que é o Joel Berman, que ele fala que, esse autor ele fala que não é possível a gente estar casado com duas pessoas ao mesmo tempo, ou duas instâncias ao mesmo tempo. Então, se eu ainda estou vinculado com meu pai, com a minha mãe, se um dos cônjuges ainda está muito vinculado com a família de origem, vai ter uma dificuldade muito grande conflito, de se vincular, né, com o cônjuge. É interessante, para se casar com o cônjuge. Alguns casais não conseguem se casar, isso que né, Elisa? A gente às vezes tem isso dentro do consultório. No consultório. Que tem e é um sofrimento, né? Não se casaram ainda. E eu acho que é interessante, assim, de pensar que não se trata de deixar de amar, né, os pais, não se trata de deixar de conviver, de deixar de respeitar, mas, por exemplo, um casal, uma pessoa adulta, né, e que decidiu construir a vida contra a família, é necessário para que vá solidificando esse casamento, esse vínculo, né, como você bem colocou, que as decisões sejam tomadas em conjunto e não com os pais, por exemplo, né? Então seria disfuncional eu tomar decisões com a minha mãe do que eu tomar com o meu marido, né? Ou com o meu pai, né? E óbvio que vão ter divergências, né? Porque ninguém pensa igual, né? Nem na própria família e nem na outra família, né? Então, se trata de ter essa separação emocional, né?
É um passo Exato. muito da maturidade, né? Maturidade emocional, maturidade de vida, né? Como o Catito bem coloca mesmo Exato. nesse livro, né? E isso nos leva para uma outra ideia, né, de que casamento, por exemplo, é para pessoas adultas, né? E como é que a gente pode entender? Como é que a gente pode entender que alguém é adulto? Que nem sempre a faixa etária nos diz se uma pessoa é adulta, né? Sim, verdade. Posso de repente ter 40, 50 anos e ainda ser um adolescente, né? Verdade. Ou um adultescente, né? Que é uma nova, também é uma nomenclatura aí, né? Mas é um adulto, assim, simplificadamente, a gente poder entender aquela pessoa que chegou num processo da vida que consegue assumir a sua vida na independência financeira dos pais e também afetiva. Então, é justamente a pessoa que chega numa condição de vida que pode se autogerenciar, né, pagar suas contas, enfim, seus gastos, seus custos, e também estar apta para fazer as suas próprias escolhas e se responsabilizar por elas, né? Então, isso nos coloca no estágio de vida adulta e favorece muito esse relacionamento com uma outra pessoa, um parceiro, uma parceira de vida, para construir uma nova família, né? Então, são habilidades que são necessárias para isso. Então, essas fronteiras têm a ver com isso. Então, de Sim, sabe repente, como que você falou, né? te Como ouvindo você me falou, lembra. né, não, se antes eu combinava tudo com a minha mãe, por exemplo, férias, gastos, compras, seja lá o que for, festas, almoços, vários exemplos a gente podia dar. Agora, esses combinados vão ser com o meu cônjuge, né? Então, isso precisa ser muito bem trabalhado. Quando isso não é bem trabalhado, nós vamos ter muitas interferências, muitos emaranhamentos, e a crise virá justamente para convocar a família a realinhar essas questões todas. Sim, a crise é uma oportunidade também, né? Quando você fala Muito, da vida adulta, me lembra muito o que Freud também coloca, né? Que a pessoa ela está vivendo a vida adulta, né? De uma forma madura, quando tem uma certa estabilidade no amor, no trabalho e nas finanças. Né? Acho que é uma contribuição muito interessante de Freud, né? De poder ter a maturidade para viver um amor, né? Para ter uma dedicação, né, um investimento nesse amor, né, uma realização no campo profissional e uma independência financeira que, por extensão, é a independência da família, né, dos pais. Né. sim, Mas muito interessante isso, né, que você coloca, o quanto as crises vêm como oportunidades de mudança, né, que não são exato. problemas ou rompimentos, né, mas oportunidade de reorganizar, né, e é muito comum que seja no consultório, seja o que a gente observa na vida, que as pessoas têm medo que fazer diferente do que a família espera, quando a gente está falando da família extensa, seja significado de uma perda de afeto, né, quando essas fronteiras não são Exatamente. bem estabelecidas, Isso. né. De alguma forma, reconfigurar isso com a família de origem não significa abandonar, como você já sinalizou antes, né? Não significa abandonar a família de origem, não significa romper, a não ser que tenha um outro processo de Eu vou entrar disfuncionalidade. porque está outro caminhão de som aqui, né, eu estou só me movimentando um pouco, Tá para um bom, lugar mais calmo. tá Mas ok. podemos seguir falando, Sim, então, essa ideia, né, de que não se abandona os pais no sentido de não mais se relacionar com eles, não mais demonstrar afeto por eles. Entra só uma nova configuração, né? Porque os filhos adultos, eles chegaram já nesse ponto de perceber que os pais, eles são humanos e imperfeitos, né? Quando a gente vê toda a linha, né, dentro do ciclo vital da família, a gente percebe que essa questão de vínculo com os pais passa por essas mudanças. Um bebê, por exemplo, ele vai olhar para sua mãe e seu pai, eles são uma espécie de deuses para a criança, né?
Então, aquela criança, ela depende dos pais para respirar, para comer, para dormir, para tudo, higiene, senão ela pode morrer se ela não tiver todo esse vínculo com esses pais. Então, os pais, no primeiro momento, são deuses na vida dos filhos, são divinos, é um status soberano. A gente vê isso no bebê, né? Quando o bebê olha para sua mãe, ela se ilumina toda, é braço, perna, tudo balança, né? Os olhos vibram de alegria e de felicidade, se iluminam quando a mãe entra no recinto, né? E mais tarde o pai também vai tendo esse lugar de alguma forma. Algumas mães gostariam que seus filhos de 30 anos ainda balançassem os braços e as perninhas quando elas chegam perto, né? E aí não vai dar certo, né? A É gente uma diria... disfuncionalidade, né? É uma disfuncionalidade. Se um filho de 30 anos ainda vê a sua mamãe como uma espécie de deusa, tem alguma coisa que não evoluiu nesse processo. Agora, na infância, a gente vê a criança vendo os pais como heróis, né, de alguma forma. Esse é um conceito antigo e ele tem uma verdade significativa, porque uma criança que vê seus pais, mesmo que não enxergue eles mais como deuses, porque você perdeu o status de uma divindade para ser um herói, você já decresceu um pouquinho. Mas você ainda é admirado, porque a criança olha para esses pais e diz, nossa, esses pais fazem coisas incríveis com o corpo, né, com a inteligência, resolvem coisas, conhecem coisas incríveis, então é uma admiração que a criança tem pelos pais na infância. Na adolescência, isso tudo cai lá para o fundo, e a criança não vê mais os pais nem como deuses, nem como heróis, mas uma espécie de anti-heróis, ou demônios até, né? São ou muito antiquados, ineptos, inaptos, eles não entendem as coisas direito, e porque o adolescente vai entrar em contato com outras coisas, por conta do pensamento abstrato, que está tão bem mais evoluído nessa fase já, e começa a entender o mundo com outros olhos, e percebe que o mundo é injusto, que o mundo é cheio de problemas, especialmente o mundo adulto, é muito problemático, e vai gerando uma certa angústia, e uma angústia de perceber também que, de repente, aqueles pais que foram deuses e que foram heróis, eles não vão livrar mais a cara logo ali na frente, que eles vão ter que entrar nesse mundo, e se inserir ali, não só como críticos, mas como alguém que vai também deixar sua marca ali no mundo. E os pais, muitas vezes, enfrentam os seus adolescentes com muita dificuldade nesse período. Mas quando a gente chega na fase adulta, os adultos, eles entendem que os pais não são deuses, não são heróis, também não são anti-heróis nem demônios, eles são apenas humanos, humanos imperfeitos. E aí, esse é o momento que a gente pode perdoar os nossos pais, né, daquilo que eles não conseguiram dar conta, de erros que eles fizeram. Todos nós temos algo a perdoar nos nossos pais, não tem nenhum ser humano na face da Terra que não tem nada para perdoar, a não ser que a gente ainda não saiu da fase da infância, né, que ainda enxerga os pais como deuses, ainda não conseguiu se desencantar dos pais, né? Mas é muito comum na fase adulta a gente já ver que os pais não são perfeitos e que eles precisam ser perdoados de alguma coisa, e que eu posso justamente me desprender daquilo que eles não fizeram tão bem e me reinventar a partir daquilo que faltou. E aí é a hora que, como adulto, a gente assume as rédeas da nossa vida e a gente continua na elaboração, porque a gente, quando chega na fase adulta, a gente não tá pronto, fechado, a gente continua crescendo, e só que daí, a partir daí, a gente assume as rédeas. E aí é uma configuração familiar também, né? Todas essas mudanças que precisam ocorrer na família, elas vão dando ou mais disfunção ou mais funcionalidade para a família. As famílias disfuncionais, né, só para a gente não esquecer de pontuar isso também, elas são normalmente famílias que têm uma comunicação muito reativa, ou alguém que apenas reage ao que outros falam, não tem proatividade na comunicação, os papéis estão invertidos, muita confusão nos Dessa papéis. Questão da comunicação reativa, consegue dar um exemplo? É aquela pessoa que alguém fala uma palavra de acusação, por exemplo, o outro vai devolver com uma palavra de acusação. E aí fica nessa reatividade de acusação para cá, acusação para lá, e entra dentro de uma dinâmica de acusação e não consegue sair dali. Né? Aí precisa ver quem é o mais corajoso para
quebrar essa dinâmica e implementar uma diferente, mais saudável, Ok. né? E às Sim. vezes se roda nisso, né, dentro de uma circularidade, dentro de uma retroalimentação, em que as pessoas todas estão envolvidas na construção da disfuncionalidade ou da funcionalidade, né? Todos estão envolvidos e participam disso, né? Também, outra característica das famílias disfuncionais são regras muito rígidas. Não há possível reinventar nada, mudar nada, uma vez implementado, isso vai até o fim, desde o 0 ano até os 50 anos, nunca muda nada. Eu gostaria de comentar, assim, uma coisa sobre isso. Muito interessante o exemplo que você colocou no início, né, do filho de 5 anos e a família quando esse filho está com 15 anos, o quanto é importante que não se trate da mesma forma, né, mas me parece que socialmente existe uma ideia, uma certa ideia, de que na adolescência as regras precisam ser mais rígidas, né, quando na verdade a adolescência é a fase onde o jovem, o adolescente, ele precisa poder entrar, né, sair e entrar do sistema com segurança, com tranquilidade. Então é um momento onde as regras elas não devem deixar de existir, mas elas devem ser sim mais flexíveis, né? Me parece que culturalmente tem uma dificuldade em lidar com a autonomia dos jovens, né, com a possibilidade de independência, de ser responsável pelos próprios atos, pelas próprias, e ter um crescente de responsabilidade até mesmo dentro de casa, né? O quanto, por vezes, agora a gente está numa situação um pouco diferente aí de pandemia, né? Mas um isolamento que já acontecia antes de cada um no seu quarto, refeições separadas, né? Muito pouca convivência, né? E um desaprender a flexibilizar. E o quanto que muitas vezes os pais trazem aquele contraponto, porque no meu tempo era não sei como, porque você não sabe, né, o que é, às vezes eu já me peguei dizendo isso para minha filha, hoje eu já entendi que não, né, às vezes ela, mãe, não precisa falar braba, eu falo, nossa, você não sabe o que é falar braba, né, como se, eu não estou falando brava, né, para ela tá, né, porque ela não tem a minha referência, né, ela não tem o meu pai ou a minha mãe, né? Como meu pai ou minha mãe eram bravos, faz parte da minha história, né? A dela, né? Mesmo que não seja uma coisa super brava para ela, tá sendo aquela referência, né? E como é difícil para os pais quebrarem, né? Essas referências da própria vida e criar uma nova referência aí, flexibilizando para o momento atual. Né? Exato, e a flexibilização justamente na adolescência que começa ela ser implementada cada vez mais, porque logo no estágio seguinte vai ser um adulto, então a ideia justamente é gradativamente flexibilizar. Então a flexibilização ela faz parte dessa proposta de ajudar o seu filho a crescer com autonomia, né? Essa é uma temática que eu abordo bastante no meu livro, que eu escrevi um livro sobre educação de filhos, o nome do livro é Eduque Seu Filho, pois nisso há esperança, né? Justamente uma proposta sistêmica, né? Porque a ideia justamente é enfatizar qual é o principal objetivo da educação dos filhos. Alguém já vai dizer assim, não tem que ter objetivo nenhum, que tem que deixar leve, livre, solto, e tal, e tal. Ok, vai ter alguém que vai trabalhar nessa perspectiva. Mas quando a gente estuda sobre vida familiar, né, vai nos grandes teóricos sobre família, com décadas aí de pesquisa sobre a vida familiar, a gente vai chegando num ponto em que se percebe que o grande objetivo para a educação dos filhos é levá-los à autonomia. Então, os pais têm uma tarefa de levá-los para a autonomia. E essa construção da autonomia, ela inicia desde o berço e vai até o filho chegar na vida adulta. Então, a gente vai se tornando desnecessário com o passar do tempo, né? A função paterna e materna, ela tem início e tem fim. Ela não vai durar a vida inteira, porque é muito estranho. E aí a gente tem que lidar com as dores disso, né? Se o seu filho tiver 50 anos e você ainda estiver exercendo a função materna do tipo, o que é a função materna e paterna? Né? Basicamente você orientar, educar, disciplinar, prover, né? Então, isso tudo são tarefas da função paterna e materna. A função
parental, né? Então, se você tem um filho de 50 que você ainda tem que prover financeiramente, ainda precisa orientar, ainda precisa educar, que ele não consegue se autogerenciar, talvez tenha tido algum momento em que essa educação ficou comprometida no meio do caminho. Então, quando chega na adolescência, essa flexibilização, ela tem que, ao invés de fechar, ela tem que abrir. Quando a criança é muito pequena, a flexibilização, ela tem que ser mais restrita, e às vezes as pessoas entendem exatamente o contrário, né, como você falou. E flexibiliza muito, porque é uma criança, é pequenininho, a gente deixa livre, leve e solto o tempo inteiro. E claro, aqui eu não estou dizendo que você tem que restringir a criatividade do seu filho e a liberdade do seu filho, nada, né? A gente poderia falar muito ainda sobre isso aqui, o nosso tempo aqui está quase fechando. Não permite, aqui, né? Temos aí mais 10 minutos. Mas uma criança, por exemplo, pequena, ela vai muito pelo pensamento concreto, ela não tem um pensamento abstrato para entender grandes explicações, né, trazer grandes orientações, coisas muito pontuais. A criança é do concreto, então não adianta você, por exemplo, dizer para ela, não coloque o dedo na tomada, porque atrás dessa tomada tem um fio elétrico dentro da parede, que se conecta com um sistema elétrico que está ali na rua, que se conecta com as hidrelétricas. A criança não tem um pensamento abstrato ainda construído ali, constituído, que vai entender o fio dentro da parede. Se ela não enxergar o fio dentro da parede, ela não vai conseguir elaborar esse conhecimento. Então, basta sinalizar o perigo daquela tomada, né? Claro que o adolescente depois ele vai ter um pensamento abstrato bem elaborado e as explicações simples e pontuais não serão suficientes. É hora dos pais se reinventarem e aprenderem, inclusive, com novas argumentações, e aí é um processo de crescimento também para os pais, né? Os pais crescem junto com os filhos, e isso é maravilhoso, né? Agora, você falou uma coisa muito importante também, sobre às vezes nessa fase do adolescente e tal, estão nos quartos, separados e tudo, né? E agora a gente está no tempo de distanciamento social, as disfuncionalidades e funcionalidades da família, dentro desse período de tempo, elas vão se potencializar de uma forma muito grandiosa, né? Então, algumas famílias que já vinham dentro de estruturas disfuncionais, de acordo com como a gente já sinalizou aqui, elas dentro desse espaço restrito, né, dessa compulsão de convivência, essa convivência compulsória, aliás, essas disfuncionalidades vão eclodir de uma forma exponencial. Então, famílias, por exemplo, que têm um perfil de desligadas, elas não têm uma convivência muito próxima, elas nesse momento elas vão ficar totalmente isoladas, porque são famílias que os membros eles não constroem uma interação empática, tem uma falsa independência dos membros, todo mundo, cada um no seu canto, ninguém interage, ninguém troca empatia, então são famílias que não fazem trocas empáticas, então tem uma habilidade muito restrita de demonstrar empatia para o outro e também de solicitar uma empatia do outro. Então, famílias com esse perfil de membros separados, um não se importa com o outro nesse tempo da pandemia da mesma forma. Então, largam os avós lá, não visitam, não ligam. Os pais idosos, tem alguém levando comida, tem alguém levando a medicação, muitas vezes são estranhos que fazem isso, porque os filhos, eles não estão nem aí, porque é perfil de família desligada. Por outro lado, tem as famílias emaranhadas, né? Então, famílias emaranhadas, nesse período de pandemia, elas não conseguem ficar separadas. É uma angústia ficar separadas. Então, ficar em casa para famílias emaranhadas, elas entendem assim, que a casa do filho, dos avós, dos irmãos, tudo isso é ficar em casa, é tudo uma casa só. Então, eles se visitam, eles fazem festas, Dia das Mães tem almoço familiar, como todos os outros anos, porque não conseguem ficar separadas, é uma compulsão de aglomeração, e basicamente
famílias muito aglutinadas ou famílias muito separadas, elas têm como uma base característica evitar o conflito. Não é um enfrentamento de conflito saudável, porque conflito e crises todas as famílias têm. Então, aquelas famílias muito separadas é porque conviver é sinônimo de conflitar. Então, é melhor ficar todo mundo, cada um no seu canto, porque quando junta é como um fio desencapado, né? Dá faísca para tudo que é lado. As famílias muito aglutinadas, muito isso também, acabam, a proximidade muito grande é aquela ideia assim, né? Quanto mais junto nós estamos, menos a gente incentiva a tocar naqueles assuntos difíceis, porque quem é que vai querer levar a culpa de que desandou um momento tão prazeroso dessa família tão próxima, né? Então, as famílias que têm uma funcionalidade mais acentuada são famílias que elas interagem, elas têm um diálogo mais adequado, elas fazem trocas afetivas sim, elas se importam umas com as outras sim, mas sem perder esse referencial de cada um tem seu papel, cada um tem o seu lugar, as relações são muito bem estruturadas aqui. E quando vierem as crises, fica um pouco mais fácil de enfrentar as crises, elaborar soluções, mudar, crescer, né? Então é mais ou menos essa ideia por aí. Sim, sim, e essa questão de colocar limites, né, para a família é algo que é muito desafiador, na nossa cultura latina ainda mais, né, e agora te ouvindo me lembrei de um texto seu, eu não vou, deixa eu ver se eu me lembro o nome, mas enfim, um texto que fala das diferentes fases e a postura dos filhos em relação aos pais. Eu acho um texto fantástico que explica muito isso. Já indiquei para muitos pacientes, né, como que é quando é criança que deve obediência, né, que tem uma dependência muito maior, né, e como é que isso vai acontecendo na adolescência, na vida adulta, e que isso vai se transformando em respeito, não mais em obediência, né, porque às vezes tem pais que ainda querem determinar na vida do filho adulto como que as coisas devem ser, mas como você bem colocou, né, o adulto, cabe a ele tomar suas próprias decisões e ele colocar esses limites, por mais que seja doído, né, então, Doído. Mas eu achei uma referência muito boa esse texto de ajuda a libertar, né, aqueles que têm uma ideia, puxa, mas como é que eu vou dizer não para minha mãe? Como é que eu vou dizer não para o meu pai? Como é que eu vou não concordar? Como é que eu vou frustrar eles, né? Mas a frustração é deles, né? A expectativa é deles. Olha quanta gente te elogiando, Clarice dizendo que gostou muito, a gente tem aí 3 minutos ainda, vamos aproveitar os 3 minutos finais, né? E essas mudanças da família, essa é justamente a ideia sistêmica, né, Elisa, que todos os membros da família são responsáveis, né, a gente não elege um como bode expiatório para os males da família, né, então todos os membros, eles têm recursos para contribuir para que a família seja mais saudável, né, ou mais disfuncional. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que cada um pode dar a sua contribuição, né, e tanto pais como filhos, casais, independente da faixa etária, quando a gente se abre para essa perspectiva, a gente consegue implementar mais respeito na família, mais empatia na família, e sem as rupturas, né, que podem ser tão desconstrutivas e desestruturantes para a vida das pessoas que estão nas famílias. E família, como já disse alguém, né, o nosso bem e o nosso mal, traz as nossas alegrias, mas também traz dissabores, e aquilo as dores que não e as foi delícias, né? e aquilo que não foi tão bem feito na nossa família de origem, a gente pode assumir as rédeas e dar continuidade à nossa evolução, ao nosso crescimento, perdoar os nossos pais para que não ficamos carregando pesos desnecessários, né, na vida adulta. E não repetir, né? Porque aquilo que a gente não elabora e não perdoa, muitas vezes a gente tende a repetir, né? Depois, quando estiver no mesmo papel, né, em outras relações, né? Exatamente. E ninguém pode garantir que a sua família será um modelo para o mundo, né? Cada família tem suas disfuncionalidades, ninguém pode dizer a minha é funcional 100% e a do outro que é disfuncional, isso também não existe. Cada família tem também as suas disfuncionalidades. Então, estamos aí nos encaminhando para o minuto final, que passou tão rápido, né?
Quero mais uma Sim. vez agradecer a Clarice, agradecer esse público maravilhoso aí que trouxe muitos mais elogios do que comentários, né, do que perguntas, aí o papo foi fluindo muito, né, Eu em nome do agradeço. Senef a gente agradece a toda essa possibilidade, né, o Senef está muito feliz em estar colaborando e estar esse público, a gente está conseguindo salvar as lives, a hora que acabar aqui que eu vou ver se vai ficar direto no IGTV, porque é o Instagram que define, mas de qualquer forma a gente tem colocado todas no YouTube, né? Se não for para o YouTube, pelo menos no IG estará, no IGTV estará, ou no Stories por 24 horas, no Instagram que define. Gente, muito obrigada, né? Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana aí, finzinho da semana, e até uma próxima. Clarice, Obrigada um pela grande beijo, um oportunidade. grande abraço, Tchau, obrigada tchau. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.